Bom, gente, boa tarde. Eu tô começando aqui a gravar essa série de vídeos pra gente tá fazendo aí esse treinamento, tá? Tô gravando daqui da minha casa mesmo, nesse período que eu não tô na empresa presencialmente. Então, vou começar gravando a respeito de sondagem. Não pretendo fazer edições muito complexas no vídeo, talvez só alguns cortes. Então, não vai ser assim um vídeo muito cheio de coisas de edições e tudo mais. Esse é um vídeo mais simples, é basicamente para a gente conseguir entender a essência da sondagem, beleza? Então, vou começar falando aqui hoje a respeito da sondagem, quais são os benefícios de se ter essa abordagem feita de maneira correta, né? De maneira mais clara. Então, vamos lá. Primeiramente, quando o vendedor ele fala que ele tem dificuldade para fazer a sondagem, é porque primeiramente ele não entendeu qual que é o objetivo da sondagem. Porque a partir do momento que você entende por qual motivo você faz a sondagem, para que você está fazendo aquelas perguntas, fica muito mais simples você elaborar as perguntas, você conseguir extrair a informação realmente precisa do cliente. Quando o vendedor ele não entende para que serve a sondagem, é onde ele fica perdido. Eu não consigo pegar as informações corretamente, eu não consigo colher todas as informações necessárias. É porque ele de fato não conseguiu entender qual que é o objetivo da sondagem, qual que é a importância real desse passo da venda, né? Mas antes de tudo a gente precisa entender quais que são esses passos, né? Primeiramente você vai ter que fazer a captação, que é o primeiro passo da venda. Então ali na sua captação você vai captar diversos clientes que podem ter interesse realmente de comprar ou só aquele curioso. Você pode captar ali pessoas que querem fazer a compra à vista, podem captar pessoas que querem fazer a compra parcelada. E onde é que você vai conseguir filtrar e saber com qual desses públicos que você tem que trabalhar? Aí é onde entra a sondagem, que é o segundo passo da venda e é onde de fato a negociação vai começar. Ela vai começar desde a sondagem, né? Às vezes o vendedor ele tem assim a ideia errada de que a negociação ela começa na apresentação da proposta. Não, a negociação ela começa a partir do momento que você entrou em contato com o cliente. Então, desde lá do momento que o cliente deixou o número com você, já está em negociação, já começou-se uma negociação. Mas ali na sondagem é onde de fato as coisas vão começar a caminhar. E é ali que você vai saber se você deve encerrar a negociação ou se é uma negociação promissora, né, para ser aí um possível cliente fechado. Tá? Você já tem toda essa ideia na sondagem. Então, por isso que ela é tão importante. Por isso que ela é um dos passos fundamentais. Ela é um dos primeiros passos, né? De fato, ali quando se está negociando, é ela que vai dar ali o aval se você vai continuar ou não. É na sondagem que vai ser decidido se a sua negociação vai dar certo ou não. É possível saber se a negociação vai à frente ou não a partir do momento da sondagem. Então, por isso que ela é tão importante. Posteriormente, né, vai vir ali a apresentação de proposta e depois o fechamento. Mas, para isso, você precisa ter passado pela sondagem. Por isso que se você fizer uma sondagem mal feita, uma sondagem errada, sua venda não vai para frente. É necessário que você faça uma sondagem bem feita, uma abordagem bem feita do seu cliente, para que você possa ter aí a real noção de que é um cliente potencial ou não, para não acontecer de você perder tempo com um cliente que não é de fato um cliente potencial e para não acontecer também aí de você apresentar uma proposta que fique nada a ver com a situação do seu cliente, aí você vai só perder tempo. Talvez era um cliente potencial, mas você não conseguiu extrair as informações necessárias na sondagem para fazer essa negociação dar certo. Então aí ela vai ser crucial, a sondagem é um dos passos cruciais para você conseguir fazer a sua negociação ir para frente, para conseguir dar certo e você conseguir fazer o fechamento desse cliente. Então vai tudo começar lá na sondagem, tá? Então, primeiramente, o vendedor ele precisa o quê? Entender qual que é o objetivo da sondagem. Ele precisa ter isso muito claro na cabeça dele. Se ele não tiver de forma muito clara
qual que é o objetivo da sondagem, realmente vai ter dificuldade, não vai conseguir levar adiante, tá? Então vamos lá. Quais que são os principais objetivos da sondagem? Primeiramente, ela vai dar início ali, né, à sua negociação de fato, e é ali que você vai saber se o seu cliente tem real interesse ou não. Então, assim, um dos principais objetivos, saber se o cliente é potencial ou não. É ali que você separa o curioso do cliente que tem realmente condições. É ali que você vai separar o cliente que não tem entrada do cliente que tem entrada. Então é ali que você vai saber, é ali que você vai fazer essa separação, onde você vai filtrar o público grande que você teve ali na captação, porque na captação a gente vai o quê? Fiz um anúncio de um carro, ali vai vir tudo que a tua gente que quer comprar um carro. Gente que quer comprar carro à vista, gente que quer comprar carro parcelado, pessoa que está com pressa, pessoa que não está com pressa, curioso. Então é na sondagem que você vai filtrar. Você vai, né, colocando cada um em seu devido lugar. Então eu preciso entender que na sondagem eu vou saber se o meu cliente ele tem real interesse. Descobrir isso. Qual que é o próximo passo com a sondagem, né? Qual o outro objetivo da sondagem? Entender a necessidade desse cliente. Não adianta eu só separar, olha, esse cliente é um cliente potencial. Ele tem entrada, ele quer realmente comprar, ele não é só um curioso, ele não está só buscando ali, né, olhando Marketplace ou LX por curiosidade, ele quer realmente comprar, mas eu preciso entender a necessidade desse cliente. Porque o que acontece muitas das vezes? O vendedor ele não entende a necessidade do cliente, ele já vai apresentando uma proposta e a proposta não vai ser de acordo com a realidade daquela pessoa. Então ela só vai perder tempo e vai desperdiçar um cliente potencial. O cliente poderia ter tudo para fechar se a proposta ficasse realmente dentro do orçamento dele, dentro do que ele está buscando, mas o vendedor não entendeu a necessidade dele. Então, o cliente quer A, o vendedor está apresentando B. Por quê? Porque não conseguiu entender na sondagem. Então, qual o outro objetivo da sondagem? Entender a necessidade do cliente. É importantíssimo você conseguir entender isso. Quanto que seu cliente consegue pagar de parcela, quanto que ele tem de entrada, se ele realmente está com pressa, se ele não está, qual que é o tipo de bem que ele está buscando, tudo isso você vai conseguir entender ali, né, na sondagem. Então, o segundo objetivo da sondagem é entender a necessidade do seu cliente. Terceiro ponto, despertar o interesse no seu cliente, tá? Por quê? Lembra que eu falei que ali você vai separar o cliente curioso do cliente que realmente quer comprar? Só que muitas das vezes, esse cliente curioso, ele tem um potencial para ser realmente um cliente fechado. E o que basta para que ele passe de apenas um curioso para um cliente potencial? Que o vendedor desperte esse interesse nele. Eu estava assistindo uma aula agora na hora do almoço. Enquanto eu estava fazendo almoço, enquanto eu estava almoçando, eu estava assistindo uma aula sobre copyright. E nessa aula estava sendo falado o seguinte, qual que é a motivação que as pessoas compram? Por qual motivo que as pessoas compram? E a resposta mais comum é porque elas têm necessidade, porque elas precisam. E não, que essa é a maior mentira que se pode contar. As pessoas não compram porque elas precisam. Pode ser que algumas comprem porque precisam, mas a maior parte das pessoas compram porque elas são impulsionadas a isso. Compram por quê? Porque alguém fez uma propaganda, porque as pessoas criam uma falsa necessidade nela. Estou falando que você, vendedor, vai criar uma falsa necessidade do seu cliente? Não, mas você vai despertar o interesse dele. Até porque se ele entrou em contato com você, um certo interesse ele tem. Mas possa ser que ele esteja só buscando de curiosidade ali, querendo saber preço, não vai comprar nada. Mas a sua abordagem pode ser um fator determinante para que esse interesse seja de fato despertado. E o cliente ele passe de um curioso para uma pessoa que realmente vá fechar um negócio se conseguir uma proposta que fique agradável para ele. Tá? Então nessa aula estava sendo falado que as pessoas elas tendem a comprar
porque elas são impulsionadas. São impulsionadas por elas mesmas, né? Às vezes elas querem, tem alguma coisa que elas precisam satisfazer nelas mesmas, e aí elas querem comprar algum tipo de produto, compram por status, compram porque o ambiente ao redor delas impulsionam para que elas comprem, ou possa ser que elas comprem porque o vendedor realmente mostrou para ela que é o melhor caminho. Pode ser que o vendedor tenha impulsionado isso nela, né? Tenha despertado esse interesse. E na sondagem onde o vendedor faz isso, porque é o primeiro contato, é ali que ela vai conversar com você pela primeira vez. E se ela for só uma pessoa curiosa, mas se ela tem dinheiro para comprar, às vezes a forma com que você apresenta esse produto para ela, a forma com que você aborda esse cliente, vai ser determinante para que ela passe de um curioso para uma pessoa que realmente vai fazer negócio. Ela tá só pesquisando, mas ela pensa, opa, essa pessoa falou tal coisa, eu acho que realmente é interessante, eu acho que tá na hora de eu só parar de procurar e realmente querer comprar, né? Então ali você vai ter como terceiro objetivo despertar o interesse no seu cliente. Que às vezes seu cliente ele não vai estar interessado realmente, vai estar só pesquisando, mas com a sua motivação, com a sua forma de falar, com a sua persuasão, você fez com que ele tivesse o real interesse na compra que ele não tinha até o momento que ele entrou em contato com você, tá? Só entrou em contato porque estava curioso. E quebrar o gelo da negociação, né, gente? O quarto objetivo dela, por quê? Às vezes o cliente ele vai chegar ali totalmente acuado, né? Às vezes ele vai estar um pouco reprimido, não vai estar assim muito solto, e você precisa fazer com que ele fale, você precisa entender a necessidade dele. Então é ali o momento que vai quebrar aquele gelo. É o momento do primeiro contato, onde vocês vão ter ali aquele contato, você tem que fazer com que o seu cliente se sinta à vontade, tanto para o momento da sondagem quanto para o restante da negociação. Até porque se ele não tiver quebrado esse gelo, o cliente não tiver à vontade com você, na hora que você apresentar uma proposta para ele, ele não vai se sentir à vontade para falar quais são as dúvidas dele, quais são as objeções. E aí, se ele não te fala as objeções, você não consegue quebrar as objeções e não consegue chegar num fechamento. Às vezes, a negociação tem tudo para dar certo. A proposta ficou realmente de acordo com o que o cliente está procurando, mas ele ficou com uma dúvida e ele não se sente à vontade para falar essa dúvida para o vendedor poder quebrar essa objeção. E aí foi por água abaixo, né? Uma negociação que tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque não conseguiu quebrar esse gelo com a sondagem. Então, assim, 4 objetivos principais. Saber se realmente tem interesse, seu cliente tem realmente interesse na compra, separar, né? O curioso do que realmente quer comprar, o que tem entrado, do que não tem entrado, o que tem condições de pagar uma prestação razoável, do que não tem condições mesmo de fazer um parcelamento, independente do valor. Entender a necessidade de cada um, o que cada um busca, quanto cada um consegue pagar, qual que é a necessidade dele, o que ele está buscando, o que ele procura, como que você vai conseguir auxiliar ele, despertar o interesse, tá? Para aquele cliente que já tem um interesse, que já está buscando, né? Você vai motivá-lo, porque dessa forma ele vai ter interesse em negociar com você e não com seu concorrente. E aquele que não tem o interesse, que é um cliente curioso, é nesse momento que você vai despertar o interesse dele. E às vezes vai converter aquele curioso para um potencial cliente, tá? E quebrar o gelo da negociação, fazer o seu cliente se sentir à vontade, fazer com que ele entenda que você é um profissional que quer ajudar, tá? Que quer ajudá-lo, que quer conseguir fazer com que ele compre o bem que ele quer comprar. Então, quebrou aquele gelo. E aí, entendendo esses 4 objetivos principais da sondagem, o vendedor ele vai ter muito mais facilidade para desempenhar, né, esse passo da venda com o cliente. Vai ficar muito mais tranquilo de você conversar com o seu cliente a partir do momento que você entende isso. Para que eu estou fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso para quebrar o gelo, para entender a necessidade, para separar. Porque se o vendedor não entende isso, realmente fica muito difícil.
você não sabe nem para que lado tá ventando, você não sabe para onde levar essa negociação, para que lado que você puxa essa sondagem, quais as perguntas que você faz, mas a partir do momento que você entende, fica tudo muito mais fácil.